O fim da escala 6x1 avança no Congresso e pode mudar a rotina de milhões de trabalhadores no país. A gente vem falando sobre isso e vai continuar, né? Hoje ainda tem mais novidades, a gente vai falar sobre isso hoje, amanhã, enfim. E o relatório da proposta foi apresentado e a votação na Câmara, então, deve começar nos próximos dias, em meio a negociações sobre a regra de transição. A proposta prevê redução da jornada sem corte de salário, mas ainda divide governo, empresários e parlamentares. Então, vamos entender o que está em jogo, o que muda na prática, e a gente vai conversar então com o advogado trabalhista Emerson Rosa. Muito bom dia para você, Emerson. Bom dia, Fernanda, bom dia, Tiago, bom dia, Bruno, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer. Prazer é nosso. Se essa proposta for aprovada, o que muda imediatamente na vida do trabalhador? Fernanda, uma vez que essa proposta for aprovada, o que muda de modo imediato, lógico, a partir do seu momento de vigência, é justamente a escala de trabalho dos trabalhadores e o período que eles estarão disponíveis ao mercado, né? Isso impacta diretamente na rotina que hoje existe. Hoje nós temos uma escala, vários tipos de escala, mas predominantemente nós temos a escala 5x2, 6x1, a 12x36. Com a vigência disso, automaticamente nós temos uma redução da carga horária semanal de 44 horas semanais, que é o que hoje está vigente, para 40 horas semanais e, consequentemente, impacta nos dias de trabalho e na organização do empresariado como um todo para se amoldar a essa mudança. Agora, Emerson, duas perguntas em uma, praticamente já vem do outro lado também, como que vai impactar, né, no empresariado no geral, já que você deu essa visão aí do trabalhador e, por exemplo, sendo votado de imediato, aprovado, as mudanças já acontecem na prática de imediato também, ou ainda vai levar um tempo, um período aí para todos os lados, empresários e também profissionais, esperarem e se adaptarem para obedecer uma possível escala nova? Tiago, isso tem sido colocado em debate porque, como em toda e qualquer lei, existe um período que nós denominamos o período de vacância, que é o período para vigência dessa lei, obviamente. E neste caso específico, nós temos discutido um período de 3 anos a 1 ano, com uma mudança progressiva, para que o empresariado consiga se amoldar a essa modificação na carga horária e na forma de trabalho dos trabalhadores, dos colaboradores. O que me parece que vai ser um grande desafio, à medida que o comércio vai precisar, muitas vezes, se amoldar em termos de horário, funcionamento. Os patrões terão que remanejar as suas turmas de trabalho para poder dar conta daquilo que hoje nós temos, que é uma demanda de trabalho muito grande, né? E vai impactar diretamente num outro ponto, que é a folha de pagamento, porque o que se vê na proposta é justamente uma diminuição do trabalho, mas uma manutenção do salário que hoje já tem sido pago. Então, se de um lado nós temos a facilidade de diminuir a carga horária, do outro nós temos um ponto muito negativo para o setor do empresariado, que é justamente manter a remuneração como se a mesma produção, a mesma quantidade de trabalho fosse fornecida, a contraprestação. Doutor Emerson, bom dia. Bruno Rizzi aqui, obrigado pelos esclarecimentos, excelentes pontos que você tem trazido aqui para a gente. Uma questão que sempre surge nos debates, eu queria entender um pouco melhor, até para o nosso ouvinte também poder perceber quais seriam as mudanças mais efetivas, a questão de plantonistas, né? A gente tem algumas carreiras ali que tem um modelo de trabalho já diferenciado, né? Ele já trabalha ali em escala 12x36, são plantonistas, até às vezes 24 horas ali de plantão, enfim, tem até questões mais extremas ali que trabalham, por exemplo, embarcados em plataformas de petróleo, trabalham 7x14, enfim, já é outra escala, já completamente diferente, mas existem esses modelos que são difíceis de serem adaptados exatamente ali ao pé da letra numa nova escala. Então, essas questões específicas, seguranças, enfermeiros, etc., como ficam nessa questão, por favor? Bruno, primeiramente, bom dia, um excelente questionamento e é bom até para quem nos ouve e quem nos assiste conseguir entender isso. Inicialmente, nós temos essa determinação, essa PEC, ela vem justamente para modificar a questão da jornada de trabalho, da quantidade de horas, da escala. No entanto, isso não significa que é uma cláusula imutável. Por quê? Para isso existem os sindicatos. E hoje, isso já é muito bem representado, porque em algumas situações, essa escala ela já precisa ser negociada. Não apenas em relação à hora, mas muitas vezes em relação a benefícios, em relação a percentuais que são aplicados em casos de horas extras. Então, nesses casos específicos, onde você tem profissionais plantonistas, como, por exemplo,
Seguranças, médicos, policiais, operadores de ambulância, como por exemplo, essas escalas poderão ser negociadas entre os sindicatos e isso poderá ser fixado com a compensação ou por meio de banco de horas ou por meio de pagamento de horas extras. Tudo isso, no entanto, precisa ser regimentado, precisa ser documentado e acordado por meio de negociações entre os sindicatos que representam empregados e empregadores. E como ainda tem muito desenrolar, a gente está acompanhando todo o destrinchamento, vem uma pergunta aqui até de um ouvinte: se existe risco de aumento de preços ao consumidor e quais setores devem ser mais impactados por essa mudança? Fernanda, eu sou um amante do debate aberto e restrito, mas eu não posso negar que existe uma preocupação muito grande do setor empresarial com relação a esse ponto específico. E por que eu digo isso? Nós temos hoje um mercado de trabalho muito, como eu posso dizer, lotado de demandas, né? A cada dia que se passa, nós vemos um aumento significativo em procura de serviços. E aí, o que tem gerado essa preocupação no empresariado é justamente essa questão. Como manter um salário na mesma proporção com a diminuição da contraprestação do serviço? Isso gera um questionamento muito grande. Existe, sim, uma probabilidade e uma possibilidade do aumento significativo de trabalhadores passarem a atuar de modo informal, ou seja, sem registro. Consequentemente, trabalhando às beiras da legalidade, nós temos aí um aumento significativo da queda de empregos, nós temos, consequentemente, o fechamento de empresas, a diminuição de renda desses empresariados. Então, é uma cadeia de produção, é uma escala que gera uma preocupação muito grande. Porque, sim, existe. À medida que você diminui a mão de obra, que você aumenta o custo do empresário para poder produzir aquela quantidade de serviço ou produto que já vinha sendo inserido no mercado, consequentemente, isso gera um reflexo nos preços para o consumidor final, ou seja, quem está na ponta, quem, via de regra, consome esse serviço até hoje por um preço X, e hoje, em decorrência de efeitos que não são da sua responsabilidade, vão começar a pagar X ao quadrado. Existe esse risco, mas eu acredito que com um debate sério, um debate irrestrito, um debate que leve, sim, à ponta da caneta os prós e contras, nós consigamos encontrar um denominador em comum para atender ambas as classes. Muito obrigada pela sua entrevista, advogado trabalhista Emerson Rosa. Um ótimo trabalho para você. Eu quem agradeço, Fernanda, Bruno, Tiago, muito obrigado. Um ótimo dia a todos vocês e aos ouvintes. Obrigado. Igualmente.